Pois bem, meus irmãos, nós vamos começar lendo 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, que é a parte introdutória desta segunda carta de Pedro. Ele diz assim: Eu, Simão, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Nós vemos que logo no primeiro versículo, Pedro, ele se apresenta aos irmãos ao iniciar esta carta, citando aqui o seu nome e também a sua posição diante do ministério da igreja. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E a seguir, Pedro fala acerca dos destinatários, a quem esta carta foi ou está sendo direcionada. Vejam que diferente da primeira carta que foi escrita para os cristãos judeus, ou seja, para um grupo específico, esta segunda carta é uma carta aberta a todos aqueles que alcançaram uma fé preciosa em termos de justiça, semelhante à dos apóstolos. Vejam que Pedro, ele vai deixar claro em sua carta que a justiça e a fé são as qualidades espirituais que vêm de Deus e de Jesus Cristo. Então, nesse primeiro capítulo, Pedro, ele busca estimular o crescimento espiritual dos crentes por meio de exercícios da fé. Pedro, ele vai incitar os irmãos, ele vai procurar aqui levar os irmãos a exercitar a fé para que tenham crescimento. Uma fé passiva, uma fé que não se movimenta, uma fé sem ação, é uma fé morta. E Pedro também vai deixar claro aqui que a palavra de Deus deve ser a base principal na vida de todo cristão. Vamos entender um pouco o contexto histórico em que viviam os cristãos nesta época em que Pedro está escrevendo a segunda carta. Primeiro, a igreja estava vivendo um período de transição entre duas gerações. Nós tínhamos aqui a geração que acompanhou Jesus em seu ministério terreno, que viram Jesus durante toda a sua vida terrena, estiveram com ele até a sua ascensão, e do outro lado, a geração que não viu Jesus, mas ela creu na palavra que foi pregada, que foi anunciada pelos apóstolos. Então, de um lado, nós temos aqueles que andaram com Jesus, que viram Jesus ressuscitar mortos, que viram Jesus expulsar demônios, espíritos malignos das pessoas, que viram Jesus curar enfermos. Entre estes estavam aqueles que acompanharam Jesus no Monte da Transfiguração e viram o resplendor da sua glória naquele monte. E do outro lado, uma geração de crentes que não teve o mesmo privilégio que os apóstolos. Uma geração de crentes que não experimentou estes milagres que os apóstolos viveram com Jesus, que não tiveram a mesma oportunidade de vivenciar esta revelação
da glória, do poder glorioso de Deus que tiveram os apóstolos. Então é possível que esta segunda geração de crentes se sentisse menos privilegiada, se comparada com os apóstolos. Então é nesse contexto que Pedro está escrevendo a sua carta. Ele quer demonstrar para estes irmãos que é possível desfrutar da mesma fé e viver as mesmas experiências que os apóstolos viveram. Ou seja, eles podem também experimentar esta revelação de Deus, a natureza de Cristo, o poder de Cristo, através do conhecimento de Cristo. Então é isso que Pedro vai falar para esses novos cristãos, que através do conhecimento sobre Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, é possível desfrutar da graça e da paz que os apóstolos usufruíram. Eu abro aqui um parêntese para falar a esta geração atual de crentes, onde muitas vezes eu tenho visto declarações de pessoas que falam assim, os crentes de antigamente eram mais fervorosos. Vocês já ouviram isso? Os crentes de antigamente tinham mais poder. Os crentes de antigamente viviam uma comunhão mais intensa com Deus. Eu quero dizer para esta geração atual que vocês podem desfrutar das mesmas experiências. Vocês podem viver os mesmos milagres, aliás, milagres maiores ainda. Porque o mesmo Deus que operou no passado, o mesmo Deus que se manifestou através de Jesus Cristo nos dias em que viveram os apóstolos, é o Deus que se manifesta nos dias de hoje. Então vejam, nenhum cristão deve se sentir diminuído e nenhum cristão deve se ensorbebecer a ponto de achar que o seu tempo de fé, de vivência na vida cristã, lhe confere um poder sobrenatural maior do que os outros. Porque o poder, ele é dado a todos, na mesma quantidade. Por causa desse poder, nós podemos experimentar o que a vida cristã oferece de melhor em termos de espiritualidade e de santidade que se expressa na nossa conduta diária. Onde eu experimento a graça de Deus é no meu dia a dia, é caminhando com Cristo. Onde eu desfruto da paz de Deus é no dia a dia, é nas experiências que eu tenho no dia a dia. Então nós podemos viver esta graça e esta paz que nos é conferida pelo poder de Deus. Mas Pedro vai falar sobre isso, como adquirir este poder, como ter este poder. E aí ele fala, por meio do conhecimento que vem da pessoa de Jesus Cristo. Vamos voltar aqui ao início da carta, no primeiro versículo ainda. Pedro se identifica como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Esta palavra servo, ela vai aparecer também em outras cartas, nas cartas de Paulo, de Tiago, de Judas, onde os apóstolos se apresentam aos irmãos como servos. Agora é interessante que no caso de Pedro, ele apresenta os dois títulos aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então Pedro, ao usar esta combinação de servo e de apóstolo, ele deixa claro aos irmãos que ele está no mesmo nível que qualquer outro servo de Jesus Cristo. Pedro não se vê diferente, superior aos irmãos por causa de seu título apostólico. É claro que em nossos dias
por falta de compreensão ou às vezes por orgulho pessoal, há muitas pessoas que consideram o título tão relevante a ponto de se julgarem superior aos outros. Então tem pastores, por exemplo, que se você chamar o pastor de irmão, ele vai ficar bravo com você. Se você chamar o apóstolo de servo de Jesus, ele vai ficar bravo com você. E ele vai te dizer, me respeite, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Mas Pedro está deixando claro aqui que antes de ser apóstolo, ou antes de ser pastor, de ser presbítero, de ocupar qualquer cargo de liderança no ministério da igreja, Pedro era servo. E por que servo? Porque o servo é aquela pessoa que está sempre disposta a aceitar, a obedecer e a cumprir ordens de seu Senhor. O servo não questiona, o servo obedece. O servo não faz o que lhe convém, ele faz aquilo que o seu Senhor determina. E esse conceito de servo foi ensinado por Jesus, e Jesus dá uma importância, uma relevância tão grande ao servo, que ele fala assim, no versículo 11 de Mateus 23, o mais importante entre vocês é aquele que serve. Então, se você quer ocupar uma posição relevante, importante no meio cristão, seja servo. Antes de ser pastor, antes de ser um presbítero, de ser um diácono, um evangelista, um missionário, um bispo, um reverendo, um apóstolo, seja servo. Pedro, ele aplica este termo de servo a todos os crentes quando ele diz servo e apóstolo de Jesus Cristo. Embora ele tenha vivido e sido líder dos 12 apóstolos, chefe da igreja de Jerusalém, ele está aqui se colocando na mesma posição dos irmãos. E nós vamos ver isso lá na primeira carta, no capítulo 2, versículo 16, quando Pedro falou assim: vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos, como servos de Deus. Então, que cada um de nós, nesta manhã, possa aprender com o nosso irmão Pedro, que todos nós somos servos de Deus. Seguindo o mesmo exemplo de Pedro, nós vamos ver também o apóstolo Paulo, nas suas cartas, usando do mesmo termo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 1, olha como Paulo se apresenta para a igreja de Roma. Ele fala assim: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser apóstolo. Então Paulo também ele se coloca primeiro na condição de servo. Lá em Gálatas 1:1, Paulo fala assim: escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas, ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus. Em Filemão 1:1, Paulo ele se apresenta como prisioneiro por causa de Jesus Cristo. Em Tito 1:1, Paulo se apresenta como servo e apóstolo, escolhido pelo Senhor. E João também, lá na ilha de Pátimos, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele o seu servo João soubesse dessas coisas. Aliás, com base nesse texto de Apocalipse 1:1, eu diria que a revelação de Deus, ela não vem para pastores e para apóstolos. A revelação de Deus vem para os seus servos. É o que está escrito na palavra aí. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos. Deus enviou o seu anjo para, por meio dele, fazer o quê?
revelar ao seu servo João. Deus fala com servos, Deus se revela para servos, Deus tem comunhão com servos, Deus habita no coração dos servos, Deus tem prazer naqueles que são servos. Se nós não aceitarmos esta condição de que somos servos de Deus, que estamos a serviço do Senhor, que tudo o que nós fazemos, quer por meio de palavras ou ações, é para o louvor e a glória do Senhor, então nós não estamos vivendo o cristianismo bíblico. Outro ponto importante é que Pedro não se declara um apóstolo simplesmente, mas ele faz questão de dizer servo e apóstolo de quem? De Jesus Cristo. Ele poderia dizer apóstolo da igreja de Jerusalém. Ele poderia dizer apóstolo dos 12. Ele poderia dizer apóstolo de todos os crentes. Mas ele diz apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro é um servo e ele é apóstolo de Cristo. E como servo e apóstolo, ele se esforça para anunciar o evangelho do reino, ensinando e formando discípulos de todas as nações, como Jesus ensinou lá em Mateus 28. Esta é a missão de Pedro. E o termo apóstolo significa enviado, aquele que recebeu plena autoridade de Jesus para falar em seu nome. Infelizmente hoje, nós temos muitos apóstolos que não são enviados. Em sua pregação e em seus escritos, Pedro declara não sua própria mensagem, mas a do Senhor. Portanto, ao escrever a sua carta em nome de Jesus Cristo, ao invés de escrevê-la em seu próprio nome, Pedro está conferindo, logo no início da sua carta, que a autoridade legal sobre os escritos a todos aqueles que receberam a fé, assim como Pedro e os apóstolos, não procede dele, mas procede de Jesus Cristo. Ou seja, o que Pedro vai ensinar aos irmãos, o que nós vamos estudar a partir do versículo 2 desta segunda carta de Pedro, Pedro está deixando bem claro aqui que estas palavras, elas foram investidas de uma autoridade legal do próprio Cristo. Ou seja, Pedro não está falando em seu próprio nome, mas ele está falando como servo à igreja do Senhor. Irmãos, olha aqui, que lição maravilhosa que nós aprendemos aqui. Todas as vezes que nós nos dirigimos à igreja de Cristo, todas as vezes em que nós falamos a alguém do amor de Deus, nós precisamos ter esta consciência que Pedro apresenta aqui logo no início da sua carta. Você não está falando em seu nome. Às vezes, o cantor, o pregador, aquele que dá o testemunho, ele fala para a igreja e aí depois ele se enche de orgulho, né? E ele diz, uau, que palavra que eu preguei. O outro diz assim, uau, como eu cantei, eu sou diferenciado, eu sou o cara. As pessoas que agem desta maneira não estão honrando o nome do Senhor e não estão sendo servos de Cristo. Porque todas as vezes, irmãos, eu estou agora nesse momento falando com vocês, e que fique bem claro, eu não estou falando em meu nome. Não estou falando da minha vida, eu estou falando de Cristo, como servo de Cristo. Então que nós possamos ter essa consciência, todas as vezes que você é convidado para dar um testemunho, para uma apresentação de louvor, para pregar a palavra do Senhor, quando você se dirigir ao povo, lembre-se disso, você é servo de Jesus. Então fale de Jesus, fale do seu Senhor, fale a palavra dele, ensine aquilo que ele ensinou e não o que você acha. Porque o servo não tem que falar do que ele acha, ele tem que falar aquilo que o seu Senhor diz. Pedro espera que os seus destinatários,
ao reconhecer que a autoridade legal da carta, ela vem do próprio Cristo, eles reconheçam também esta carta como um enunciado, como um documento apostólico. Nós devemos ouvir com atenção e discernimento quem fala em nome de Jesus. Porque pode ser que alguém, quando está falando em nome de Jesus, esteja falando com você. Lá em Lucas 10:16, Jesus falou assim: quem ouve os seus discípulos está ouvindo o próprio Cristo. Então, sempre que a gente também, se de um lado, a pessoa que fala, ela precisa ter essa consciência de que ela é servo e está falando em nome do Senhor, o que ouve também precisa ter a consciência de quem está falando como servo em nome do Senhor. Então Pedro, ele continua aqui, né, seguindo até uma regra comum, né, da forma de escrever cartas, onde primeiro o autor se apresenta, depois ele apresenta os seus destinatários. A geração de hoje, né, não tem muito hábito de escrever cartas. Quer ver? Você já escreveu alguma carta manuscrita, postou lá no correio, enviou para alguém? Não. Você também não? Se perguntar para os mais velhos aqui, todos já fizeram isso, né? A minha geração ainda é a geração das cartas. Então, sempre quando se ia escrever uma carta, você primeiro se identifica, depois você identifica o destinatário, e a partir daí, então, você cumprimenta e começa a discorrer o assunto que você quer falar. E é o que Pedro vai fazer. Depois dele apresentar quem são os destinatários da sua carta, ele diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais. Essas duas palavras, graça e paz, ela nos parece uma fórmula fixa nas apresentações dos apóstolos em seus escritos, né? Nós vamos ver isso nas cartas de Paulo e dos demais apóstolos. Muitas vezes eles se dirigindo, né, às pessoas e dizendo graça e paz. A irmã Iraí, ela está comentando aqui que ela já escreveu carta, né? A irmã Iraí, eu imagino, né? Professora deve ter escrito muitas e muitas cartas, né? A gente precisa, nessa geração, precisa aprender a escrever cartas. É maravilhoso escrever ali de próprio punho, não é digitar a carta, não. Vejam bem, a graça e a paz. Quem é a fonte da graça? É Deus, o Deus de toda graça. É o Deus também que concede a paz. E a oração de Pedro aqui, o desejo declarado de Pedro na sua carta, é que Deus nos envie aqui uma quantidade crescente, porque veja o que ele diz assim, que a graça e a paz aumente cada vez mais. Então Pedro está desejando aqui que todos os dias Deus derrame abundantemente na vida dos crentes da sua graça e da sua paz. Ou seja, o termo graça fala do quê? De misericórdia. Fala de amor, de perdão, que Deus derrame do seu perdão, da sua misericórdia sobre vocês todos os dias. E a paz, ela flui exatamente da graça. Porque quando nós desfrutamos a misericórdia, quando nós desfrutamos do amor, quando nós desfrutamos do perdão de Deus, nós encontramos o quê? Paz. É como se fosse uma moeda. E de um lado você tem, de uma faceta, você tem a graça, e do outro lado você tem a paz. As duas caminham junto. A graça de Deus se manifesta, é derramada sobre nós, e pela graça nós encontramos a paz. Aí eu pergunto para vocês nesta manhã, você já experimentou da graça de Deus hoje? Você já experimentou o amor de Deus hoje? Se você já experimentou, então você tem paz. Pedro acrescenta a frase graça e paz. Ele diz assim, que elas aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor.
eis aí a chave para alcançarmos a graça e a paz. Ela vem por meio do conhecimento. Mas que conhecimento é esse? Vejam bem, Pedro transmite aqui o pensamento de que o conhecimento não é apenas capacidade de recitar certos fatos. Ou seja, o conhecimento que Pedro está falando, que nós precisamos ter, desenvolver acerca de Cristo, não é apenas ler e decorar. Eu conheço muita gente que sabe de cor uma enormidade de versículos bíblicos, mas não pratica nenhum. Ou seja, o sujeito até recita, ele até decora, mas ele não vive. Então, o conhecimento que Pedro fala aqui não é apenas a capacidade de você ler e memorizar, mas também é uma experiência diária que promove comunhão. O conhecimento ele vem no dia a dia, na comunhão que nós precisamos ter com Deus e que precisamos ter também com os nossos irmãos. O crente que recebe a graça e a paz, ele experimenta os dons de Deus por meio da comunhão íntima com Deus. Então Deus derrama misericórdia, perdão, Deus derrama amor no coração do crente. Isso são graças, são presentes de Deus que Deus derrama sobre o crente. Aí ele encontra a paz. E nesta paz ele caminha com Deus. E ele vai conhecendo mais a Deus. E na medida que o seu conhecimento vai aumentando, o crente então passa a reconhecer que esta graça, ela pode ser multiplicada. Uau, olha que coisa linda, irmãos. Então, quando você caminha, você vai andando com Deus, é como quando você conhece alguém, uma pessoa interessante, e aí você começa a andar com essa pessoa. E cada dia que passa, a pessoa vai revelando coisas novas, e ela vai te presenteando com coisas novas, e você vai descobrindo que é possível ter mais e mais desta pessoa. Esta pessoa é Cristo. Essa é uma das razões porque nós devemos congregar sempre que possível. Eu sinto que nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu tenho comigo que toda pessoa que aceitou a Cristo e conhece a Cristo, ela sabe da sua responsabilidade, do seu compromisso com Cristo. Mas eu vejo nestes dias de pandemia, a igreja sendo provada e testada, e vejo muitas pessoas perdendo a oportunidade de crescer na graça, de crescer na paz, por meio do conhecimento de Cristo. Por quê? Porque as pessoas estão se distanciando. As pessoas estão se afastando. E eu não falo tão somente de estar congregando na igreja fisicamente, presencialmente, porque isto é importante, é fundamental, mas eu falo de desenvolver relacionamento, comunhão no dia a dia. Tem pessoas que se trancam de uma maneira. Queridos, hoje nós temos a tecnologia à nossa inteira disposição, que nos permite se relacionar com pessoas à distância. Você não precisa se transformar numa ilha e ficar isoladinho ali, fechado. Você pode compartilhar com as pessoas e continuar. Se você não tem, você faz parte de um grupo de risco, se você não está seguro de poder estar numa reunião presencial, você pode perfeitamente manter esta comunhão, desenvolver esta comunhão, usando estas ferramentas que a tecnologia nos propicia. Então você pode falar com os irmãos, pode marcar uma videoconferência, né? Você pode tomar um chá da tarde com o seu irmão, com a sua irmã, mesmo à distância. Você já parou para pensar nisso? Você prepara lá a sua mesa em casa, o seu chazinho, o irmão a quilômetros de distância, prepara o seu chazinho no mesmo horário, vocês se conectam virtualmente,
vocês tomam chá, vocês conversam, vocês compartilham a experiência, isso também é comunhão. Então não há desculpas para que o crente não desenvolva a sua comunhão, para que o crente deixe de congregar. Na comunhão com os irmãos, nós aumentamos o nosso conhecimento sobre Deus. Porque quando eu ouço o meu irmão, e quando eu falo das minhas experiências para o meu irmão, nós estamos conhecendo mais o que é a graça de Deus. E quando nós conhecemos mais a graça de Deus e experimentamos mais essa graça, nós também encontramos maior paz em nosso coração. Nós temos uma reunião de oração virtual na sexta-feira e já temos alguns irmãos que eles fazem questão de estar nesta reunião, porque ali eles compartilham. Queridos, quem participa dessas reuniões deve ter observado que às vezes existem situações de irmãos que choram na reunião. E ali a gente sente o choro, as lágrimas de nosso irmão, quando alguém compartilha o seu pedido de oração por outra pessoa, nós sentimos também aquilo. Isto é comunhão. E a igreja não pode deixar de ter comunhão. Pedro expande a referência ao conhecimento que o crente tem que ter de Deus quando ele adiciona o comentário sobre o conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, ele fala o conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus Cristo. É conhecer o Pai e também conhecer o Filho. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 27, Jesus fala assim, que ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. Você quer conhecer a Deus? Precisa conhecer a Cristo. Você quer conhecer a Cristo? Você precisa conhecer a Deus. Porque o Pai e o Filho, eles se formam numa só pessoa. E Jesus fala assim, aqueles a quem, que esse conhecimento, ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar. Então você quer conhecer a Deus? Você precisa conhecer Jesus. Do início ao fim dessa epístola, nós vamos ver Pedro exortando os crentes a aumentar o seu conhecimento pessoal sobre Jesus Cristo. Este é o grande tema da segunda carta de Pedro. É o que os crentes aumentem o seu conhecimento a respeito de Cristo. Irmão, sabe por que tem tantos cristãos, ou melhor, pessoas que se dizem cristãs, que se desviam da fé, que se afastam de Deus, que entram por caminhos errados, que cometem e fazem coisas ilícitas? É a falta de conhecimento. O diabo não quer que a igreja tenha conhecimento de Cristo. O diabo não quer que os cristãos acessem estes tesouros que o conhecimento pode nos propiciar, que é saber qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. É por isso que o diabo, ele provoca na vida de muitos cristãos um certo desânimo em relação à palavra. Tem crente que não consegue, não resiste ouvir uma palavra por mais de 10 minutos. É assim ou não é, irmãos? Tem gente que ele começa a ouvir a pregação, dá um sono infernal. Por que é um sono infernal? Porque não é de Deus. A pessoa começa a ouvir a palavra e daqui a pouco e está caindo, está dormindo. Para não ouvir a palavra de Deus, está igual aquele rapaz que Paulo estava pregando e o sujeito lá pendurado na janela, daqui a pouco pá, cai e dorme. Caiu morto, por quê? Dormiu. Cuidado, irmão. Não durma diante da exposição da palavra. Mas medite nela, de dia e de noite. Se você quer ter sucesso na tua vida espiritual, medite na palavra. E viva a palavra. Venha para o culto, desejando ardentemente em teu coração, ouvir a palavra de Deus. Quando você ler a Bíblia, você já percebeu? Se você pega um livro de romance,
um livro de ficção, um livro da escola para ler, parece que você lê tranquilo, né? Quando você pega a Bíblia, aí parece que as vistas ficam cansadas, ficam turvas. Cuidado. Você vai para frente da televisão, assiste um filme de 2, 3 horas, não se cansa. Vai para frente da telinha do computador lá no game, para lá e para cá, e não dorme. Mas quando se trata da palavra de Deus, vem aquele sono infernal. Eu repreendo nesta manhã, sobre a vida dos crentes, esse espírito de sonolência, que tem afastado muitas pessoas da exposição da palavra de Deus. Pedro, ele começa a sua epístola, a sua carta, com uma declaração que é quase que uma oração, onde ele declara que por graça e meio, que nós possamos crescer de graça e pela paz, por meio do conhecimento de Jesus Cristo. E ele vai terminar essa carta com a mesma expressão, dizendo: irmãos, continuem a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Se você quiser conhecer Jesus como Salvador, você precisa ter um conhecimento, intelectual sobre a pessoa de Jesus, e precisa também ter um conhecimento pessoal baseado na experiência de servir. Ou seja, nós não podemos ser crentes teóricos. Nós não podemos ser crentes apenas intelectuais, que sabe tudo e não pratica nada, que sabe tudo e não vive nada. O conhecimento que Pedro deseja que os crentes tenham, ele é um conhecimento intelectual, mas é também um conhecimento pessoal, baseado na experiência de servir a Jesus. Quando você lê a Bíblia, você aprende sobre o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a sua obra, o sofrimento. Você aprende sobre a morte, sobre a ressurreição, a ascensão, a promessa do retorno de Jesus. Quando você lê os escritos apostólicos, você aprende ensinamentos que são importantes, fundamentais para a fé cristã. Pela Bíblia você conhece Jesus. Ou seja, então ele quer que você estude, que você leia a palavra. Lá em João 5,39 diz assim: vocês estudam as Escrituras porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês leem as Escrituras procurando encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Ou seja, não é a leitura da Bíblia que vai te salvar, mas é o Senhor que está na Bíblia, que você descobre através da leitura, que vai te salvar. Então olha o que Jesus está dizendo. As Escrituras testificam a meu favor. Então leia a Bíblia para conhecer a Cristo. Você não vai conhecer Jesus se você não ler a Bíblia. Talvez você tenha um conhecimento superficial ao ouvir alguém falar, mas cuidado com o que você ouve. Porque tem muita gente falando em nome de Cristo que não é de Cristo. Mas você quer conhecer o verdadeiro Cristo. Então, além de ouvir o que os outros dizem a seu respeito, leia a Bíblia. Porque a Bíblia, ela testifica sobre Jesus. Agora, no entanto, também é necessário que você conheça Jesus através das experiências pessoais. E que experiências são essas? Orações respondidas. Eu te pergunto, nesse tempo que você está servindo a Jesus, que você se auto-intitula cristão, quantas orações você teve respondidas? Quantas orações que você fez ao Senhor e Ele ouviu a tua oração? Se você ainda não teve essa experiência de uma oração respondida, talvez alguma coisa não esteja correta na sua vida. Talvez esteja faltando algo para que você conheça verdadeiramente a Cristo. O teu conhecimento cresce através da comunhão cristã. Irmãos, eu aprendi tanto e aprendo tanto na experiência diária com os nossos irmãos. Eu já conheci tantas pessoas nesta vida, que eles eram como anjos de Deus nesta vida. Pessoas
maravilhosas, cheios da graça de Deus. Pessoas que me ensinaram lições na minha infância, na minha adolescência e juventude, que até os dias de hoje eu trago esses ensinamentos para a minha vida. Eles estão vívidos. Sabe onde que eu aprendi isso? Na comunhão com os meus irmãos. Foi compartilhando com os meus líderes algumas experiências. Você cresce no conhecimento quando a sua fé é fortalecida, quando você tem a certeza de que Deus está ouvindo as tuas orações. Então Pedro continua no versículo 3 e 4. Eu tinha preparado uma aula pequena para hoje, mas eu não consegui chegar na metade da aula. Eu quero pelo menos ir até o versículo 4 hoje. Então eu conto com a compreensão de vocês para que me ouçam por mais alguns minutos. Versículo 3 e 4, Pedro diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. E Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Vejam bem, Pedro ele faz uma transição abrupta, sabe? Ele muda, ele está falando de graça e paz que são adquiridas por meio do conhecimento de Jesus Cristo, e de repente ele vira a página e começa a falar de um outro tema. Ele vai falar do poder que Deus nos dá para viver uma vida que o agrada. Então vejam bem, Pedro, a quem ele está se referindo quando ele afirma que o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos? Pedro está pensando em Cristo aqui. O poder de Deus, Pedro está pensando em Cristo primeiro, porque Jesus ele já tinha sido mencionado no versículo anterior, quando ele falou que nós devemos crescer no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. E segundo, porque a carta de Pedro, ela é uma exposição da divindade de Cristo. É Pedro declarando aqui aos irmãos a natureza divina de Cristo. Então vejam bem, Pedro ele está dizendo aqui para os seus leitores que tanto ele quanto os irmãos que lessem aquela carta são recipientes de bênçãos incalculáveis. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Paulo ele vai dizer que nós somos como vasos, né? Vasos de honra, vasos para desonra, somos vasos. E Pedro, ele vai usar de uma expressão muito parecida com a de Paulo, ao deixar claro aqui que nós somos esses recipientes de bênçãos. Ou seja, o poder de Deus, ele se manifesta através de você. E como é que ele se manifesta? Ele fala aqui, através desses maravilhosos e preciosos dons que Deus prometeu. Então vamos por etapa aqui para entender o que Pedro está dizendo. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou. Deus quer que nós vivamos em harmonia com a sua palavra. A vida eterna, irmãos, eu estava meditando nesta palavra e me veio esse pensamento que a vida eterna não é um ideal que se concretiza quando deixamos esta vida terrena. Ou seja, a vida eterna que nós desejamos, que nós estamos a conquistar, ela não se concretiza quando nós deixamos esta vida terrestre. Em vez disso, nós possuímos a vida eterna por meio de um exercício diário, que é viver para Deus e para o próximo. A vida eterna já está dentro de você. Os cristãos precisam entender isso. Você não tem que esperar aquele dia em que você morrer,
ou aquele dia em que a trombeta de Deus tocar. Você já está vivendo esta vida eterna. Ela começou no dia que você aceitou a Cristo. No momento, olha que revelação profunda Pedro está trazendo nesta palavra. Quando nós obedecemos à vontade de Deus para a nossa vida, quando nós praticamos a piedade, ou seja, quando nós vivemos sob a graça de Deus, nós experimentamos a posse da vida eterna. Então, a vida eterna já está dentro de você. João Calvino, ele diz o seguinte, que Pedro faz de Deus o autor desse conhecimento, porque nunca vamos a ele a menos que sejamos chamados por ele. Ou seja, Deus nos chamou por meio de Cristo para a salvação. Lá em Romanos capítulo 8, 28 e 30, nós vamos ver Paulo dizendo assim que sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com seu plano. E aí Paulo diz, assim Deus chamou os que havia separado, e não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas aí vem a parte melhor desse chamado. Ele repartiu a sua glória com ele. Oh, glória a Deus. A glória de Deus habita no coração do crente. A glória de Deus habita no coração do homem e da mulher que vive sob esta graça de Deus por meio do conhecimento de Jesus Cristo. Pedro diz assim, para tomar parte na sua glória e bondade, ou melhor, na sua própria glória e bondade. Então, o ponto principal aqui é que Deus revela o seu ser essencial por meio da glória visível e exibe sua bondade em suas ações. Como assim? Como é que a glória de Deus se revela à humanidade? É através do crente. Do homem e da mulher que vive uma vida sob a graça. Que vive uma vida em paz com Deus. Que tem o conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo. Então Deus, ele revela esta glória dele. A glória de Deus se torna visível para nós. É através de você, irmão. É através das suas ações. Da sua vida no dia a dia. E aí eu te pergunto, o mundo tem visto a glória de Deus em você? O mundo vê a glória de Deus nas suas atitudes, nas suas palavras, na maneira como você age. Veja, podemos ver a glória de Deus com os nossos olhos. Lá em João capítulo 1, versículo 14, fala assim que a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor, de verdade, e vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Se você é um cristão, ou seja, se você é um Cristo, porque ser cristão é você viver a vida de Cristo no seu dia a dia. Olha o que a palavra diz aqui, que o verbo que era Deus, ele se tornou humano, habitando entre nós, cheio de amor e de verdade. Como é que nós revelamos esta glória de Deus, esta natureza de Deus, quando nós vivemos uma vida cheia de amor e de verdade? Segundo, nós participamos do louvor, né? Então nós participamos da glória de Deus, quando esta glória vem e habita sobre nós, e nós participamos do louvor com as nossas ações. Segundo Pedro 1,4, diz assim que desse modo ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu e fez isso por meio desses dons. Então nós louvamos a Deus com as nossas ações. Cada pessoa que aceitou a Cristo, cada crente, recebeu de Deus dons maravilhosos. Talvez esses dons eles estejam aí acobertados, porque talvez você não os tenha desenvolvido, você não esteja, a exemplo daquela parábola dos talentos, você não está granjeando
Ou seja, você não está negociando esses dons, desenvolvendo esses dons, mas eles estão dentro de você. E através desses dons, por meio desses dons, nós louvamos a Deus. Então nós louvamos a Deus quando nós usamos esses dons para manifestar a glória de Deus na vida de outras pessoas e na nossa própria vida. O poder de Deus nos deu tudo que precisamos. Ou seja, através do conhecimento que temos sobre Deus, nós tomamos parte na sua glória e na sua bondade ou no seu louvor. É através do conhecimento. Então, se o crente não tiver conhecimento de Deus, ele não vai glorificar a Deus. E ele não vai revelar esta glória de Deus através da sua vida. Esse conhecimento nos assegura os dons. Então, na medida que você conhece mais a Deus, você vai descobrindo que existe uma dispensa celestial enorme, aliás, uma despensa, celestial enorme à sua disposição, onde você pode adquirir esses dons, e você pode usar esses dons para revelar a glória de Deus para as pessoas. Por meio desses dons, Pedro vai além e diz: nós escapamos da corrupção que está no mundo causada pelos maus desejos. Ou seja, esses dons dentro de nós, eles criam uma comunhão tão intensa, tão profunda com Deus, que aquilo que é imoral, aquilo que é pecado, perde o valor, perde o sentido e o interesse do crente. O crente que vive em oração, comunhão com Deus, e tem conhecimento da palavra de Deus, porque às vezes a pessoa ora muito, mas não conhece a Deus e ora errado também. Porque quando você não tem conhecimento de Deus, você vai orar por coisas, vai pedir coisas, vai desejar coisas, situações, vai falar coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Agora, quando você tem conhecimento, a tua oração passa a ser e estar alinhada com a vontade de Deus. Embora em nossa humanidade não possamos participar de toda a essência de Deus, pois o natural e o pecado nos impedem de experimentar esta glória em sua plenitude, Pedro revela que nós compartilhamos da santidade de Deus quando experimentamos a presença do Espírito Santo habitando em nossos corações. Então vejam bem, você é um pecador, você vive num mundo natural, onde muitas vezes você é inclinado a fazer e desejar coisas que desagradam a Deus, mas Pedro diz que nós passamos a experimentar e passamos a ter esta glória em nós quando o Espírito Santo habita em nós. Paulo diz aí em 1 Coríntios 6,19 que nós somos o templo do Espírito de Deus, que Ele vive e habita entre nós. Então, por meio das promessas de Cristo, que são reveladas através do conhecimento, nós obtemos santidade. E Deus nos chamou, irmãos, para vivermos na esfera da santidade, porque é através desta santidade que nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. 1 João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Vejam, aqui é o apóstolo João dizendo aos irmãos: irmãos, olha, aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos, a revelação que nos foi dada, nós compartilhamos com vocês, para que vocês estejam unidos conosco, e unidos nós, igreja, como corpo de Cristo, vamos também estar unidos com o Pai e com o Filho. Com isto, eu chego à conclusão que não existe comunhão com o Pai e com o Filho se não houver comunhão com a igreja. Então, o cristianismo isolado, desigrejado, que quer viver uma comunhão independente, é impossível você ter comunhão com o Pai e com o Filho se você não conseguir ter comunhão com as pessoas. E as pessoas que eu me refiro aqui são as pessoas que professam a mesma fé que você.
Se você não consegue ter comunhão com os seus irmãos, ora, o que se dirá ter comunhão com o pai e com os filhos? E com o filho. Experimentamos a glória e bondade de Deus quando nós fixamos os nossos pensamentos em Jesus. Através de Cristo, nós tomamos parte nesta vocação celestial e tomamos parte na natureza do próprio Cristo. Hebreus 3, 1 e 14. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus. O escritor aos Hebreus está falando aqui para os crentes. Irmãos na fé, chamados por Deus, olhem para Jesus. Queridos, eu vou repetir o conselho do escritor aos Hebreus. Olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. E no versículo 14 ele diz: pois seremos companheiros de Cristo, se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. O crente que olha para Jesus, ele participa parcialmente, durante a sua vida terrena, dessa natureza divina. Ele não está participando da sua totalidade, desta glória em sua plenitude. Mas quando ele olha para Jesus, ele participa parcialmente dessa natureza, quando ele reflete sobre a vida de Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre as virtudes de Jesus, sobre o ser como Cristo. Esta semana nós ouvimos, na última reunião de culto, quarta-feira, uma pregação que me chamou muito a atenção, porque a nossa irmã Denise, ela expôs a palavra de Deus, falando única e exclusivamente sobre Jesus. E é isso que o crente precisa. Nós precisamos olhar para Jesus e tentar refletir na nossa vida o ser como Jesus. Então, quando nós olhamos para Ele, para as suas virtudes, nós procuramos evitar o pecado e o mal. E nós também passamos a ter um conhecimento maior de que o mundo não pertence a Deus. E, portanto, nós também não pertencemos a este mundo. João 17, 14 a 17. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio dele. Sabe por que o mundo ficou com ódio da igreja? Por que o mundo tem ódio da igreja? Eu vou te explicar agora, nas palavras de Jesus. Porque a igreja não é do mundo. Olha o que Jesus falou: eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Agora, olha o que Jesus diz na sua oração: eu não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Ou seja, Jesus orando ao Pai, ele fala assim: Pai, a natureza da tua igreja é uma natureza que não pertence à natureza do mundo. O reino da tua igreja é um reino que não pertence ao mundo. Mas eu não peço para você tirar eles do mundo. Tão somente os livre, os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. O que tem de crente brigando por um reino político, natural, terreno, o que tem de crente degladiando, se matando, se acusando por um reino terreno, não é brincadeira. Se nós olhássemos para as palavras de Jesus, nós iríamos entender, irmãos, que o mundo é do maligno e dos homens, mas o céu é da igreja de Cristo. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. Lá em 1 Tessalonicenses 5:22, evitem todo tipo de mal. Tiago 1:27, para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: solidariedade. Primeiro, solidariedade, amor, respeito pelo próximo. Ele diz assim: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. E segundo, santidade, não se manchar com as coisas más desse mundo. A solidariedade só é possível
quando estamos investidos do verdadeiro amor de Cristo. E a santidade só é possível quando permitimos ao Espírito Santo de Deus habitar em nosso coração e fazer de nossa vida a sua morada. Enquanto o crente está na terra, ele vive no mundo, sem pertencer ao sistema do mundo, pois Deus o revestiu de uma nova natureza, como está em Efésios 4, 24. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira. E aí Paulo, ele fala qual é esta vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Deus. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a velha natureza, com os seus costumes, e vocês se vestiram com uma nova natureza. E Paulo diz que esta natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre, eu vou repetir a palavra, que Deus está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele. Esse sempre renovando significa que você não atingiu ainda a perfeição, a plenitude. Você ainda não é a pessoa ideal, perfeita. Mas Deus está sempre te renovando, para que você seja parecido com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Então nós vamos conhecê-lo em sua plenitude. Quando nós atingirmos esta plenitude no ser como Ele. E isto não é do dia para a noite. E aí é por isso que a gente tem que ter paciência uns com os outros. Porque alguns, por buscar e ter maior conhecimento e, consequentemente, maior graça da parte de Deus, vai se aperfeiçoando mais do que outros. E é por isso também que o nosso irmão Pedro, ele escreve essa carta, para lembrar a igreja da importância de conhecer a Deus. Olha o que Paulo disse aqui em Colossenses, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Não dá para ser crente em Cristo sem conhecer a Cristo. Hebreus 2, 12, 10. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos de sua santidade. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você nem concorde com todas as palavras que eu te disse nesta manhã, embora todas elas tenham sido ditas com base na palavra de Deus. Mas a verdade é que Deus ama cada um de nós. Deus ama as crianças, Deus ama os jovens, os adolescentes, Deus ama os adultos. Deus ama todas as pessoas. E Deus tem interesse naqueles que se aproximam dEle, que nós possamos participar da sua santidade. E para que isto aconteça, Deus nos corrige para o nosso próprio bem. E para terminar esta aula, 1 João 3, 2. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus. Olha que coisa linda que João está dizendo. Agora nós somos filhos de Deus. Mas ainda não sabemos o que vamos ser. Ou seja, nós ainda não temos conhecimento do que esta plenitude, do que esta glória em que esta glória, esta plenitude vai nos transformar. Porém sabemos isto, que quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Às vezes eu já ouvi alguns irmãos dizer assim, que quando você estiver na glória com Cristo, se você era velho, você não vai ser mais velho. Se você era aleijado, você não vai ser mais aleijado. Se você é criança, você não vai ser criança. E aí tem alguns que falam assim, olha, todos nós vamos ser como se tivéssemos 21 anos de idade, pleno vigor da juventude. Eu não encontro base na Bíblia para isso. Aliás, Jesus falou que lá no céu não se casa, não se dão em casamento, que nós seremos como os anjos, transformados.
Então João ele diz aqui, olha, nós ainda não sabemos o que vamos ser. Você não sabe se você vai chegar no céu, se você vai usar terno, gravata, se você vai usar roupa até aos cotovelos. Você não sabe se no céu você vai tocar na equipe de louvor celestial. Você não sabe nada disso. João está dizendo, nós não sabemos o que nós vamos ser. Porém, de uma coisa nós temos certeza. Quando Cristo voltar, quando Ele aparecer, nós ficaremos parecidos com Ele. E aí eu vou lá para o livro de Apocalipse. E o Cristo glorificado que João viu, ele não se assemelha a nada aqui na terra. O que significa que nós seremos muitas vezes superiores àquilo que a nossa natureza humana é. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos continuar crescendo em graça e paz. E que a graça e a paz seja multiplicada sobre a tua vida e sobre a tua família.